Aqui? Esteve aqui. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Sem Rede. Cá estamos para mais uma hora de debate com o mesmo painel, hoje completo, a Mândio Couto, o Rui Faria, Pimenta Dias, Bruno Coelho e o Ângelo Pinto. São realmente os comentadores deste painel que têm muito gosto de estar aqui para discutir a política desta semana, que, como sabe, há sempre muitas notícias. Eu vou começar por lançar aqui algumas coisas para o ar, naturalmente que depois cada um escolherá o tema que lhe convier, mas começo por o município aprovar uma ciclovia ao longo da Ribeira da Axeira. Eu acho isto uma medida ótima, porque conheço o local e acho que se adequa perfeitamente à zona. O Presidente da área metropolitana do Porto manifestou-se convencido que a medida do transporte da nova passe social vai a caminho de, mais tarde ou mais cedo, termos transporte gratuito. Esperemos que sim. É uma vergonha o que se está a fazer, denuncia o Presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, revelando que vários hospitais do país estão a adiar exames do cólon e reto, realmente são exames urgentes, em tratamento oncológico, para darem prioridade a colonoscopias de prevenção e de rastreio de cancro. Bom, isto é uma situação que também podemos abordar. A EDP, isto aqui é outra coisa que também tem alguma interrogação. A EDP ter 18 milhões de prejuízo, no entanto, restou 11 milhões, com o Mexia ganha 1.000 euros por dia. 1.000 euros, assim é que é, ganha 6 mil euros por dia, assim é que é. Na EDP, além dele, outros 6 administradores da EDP ganham mais de 1 milhão de euros por ano. De facto, isto são ordenados realmente chorudos. Em 2018 foram penhorados 27.490 veículos. Isto é realmente uma coisa assustadora, de pessoas que não pagaram a prestação do empréstimo. O Ministro da Saúde diz que a Lei de Bases da Saúde está nas mãos dos grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda defende gestão pública do crescimento do Serviço Nacional de Saúde, aí o fim das taxas moderadoras. No CDS, Mesquita nos quer ser feliz e diz que tem que haver espaço nos partidos para quem tem vida profissional. Eu também acho que sim, não pode ser só políticos profissionais. PSD pede auditoria independente no período pós-BES e entretanto aparece aqui um antigo gestor, José Maria Ricciardi, exatamente, a dizer que o antigo gestor ia dizer que o Passos Coelho não teve coragem para enfrentar os buracos do BES e, portanto, é uma situação que ele aponta dedo à gestão nesta altura. E também diz que a má gestão do seu primo Ricardo Salgado. Isto é uma questão também que eu abordo e queríamos também poder lá ir. O Rui Rio afirmou este sábado que o Executivo não teve uma política sustentada de crescimento, este Executivo económico, nem podia, porque o governo sustentado pelo Bloco de Esquerda e PCV jamais seria amigo da empresa do investimento. Em contrapartida, esta semana estiveram cá algumas personalidades europeias, do FMI, David Lepton, que diz que a coesão política em Portugal é uma lição para a Europa. Isto está aqui qualquer coisa que não percebo. Entretanto, a outra afirmação de que aqui há outra situação também de um outro entendido político, é um nome alemão que custa-me a dizer, Klaus Rickling, qualquer coisa assim no género, que a recente melhoria do rating em Portugal é sinal de otimismo. Portanto, há pessimismo em alguns e muito otimismo lá fora. Portanto, é uma coisa que também podemos aqui escalpelizar. E continua a luta dos professores, assim como também continuam e começaram os incêndios que já começam a assustar, sobretudo em Oliveira das Mães e em Esposende. Meus amigos, hoje vou começar pela Faria. Qual é o tema que escolhe? E vamos, conforme já disse no início, apelo ao vosso poder de síntese para que possamos realmente não discutir, abordar só, andar meia hora ou quase 3/4 de hora à volta de um assunto, quando há tantos para discutir. Boa noite, boa tarde, mas vamos considerar boa noite. Bom, o tema que eu posso escolher, que é uma preocupação que nós temos sempre alertado, são o endividamento da Câmara de Gondomar. Não foi reconhecido umas contas que foi obrigado a considerar
e são mais 15 milhões em cima da dívida de 2017. Afinal, as contas que foram apresentadas em campanha não estavam corretas. O Tribunal de Contas ajustou-me, está a atrapalhar, como Marco Martins disse muito bem que isso vai trazer alguns problemas, porque o endividamento da Câmara de Gondomar está a começar a entrar em níveis preocupantes, o que pode vir a prejudicar na contratação de pessoal, na contratação de várias empreitadas e muito mais. O que quer dizer que aquilo que o PSD sempre defendeu, e o CDS em campanha, que devia haver um certo cuidado na despesa pública, vai-se repercutir daqui para o futuro. O que se põe em causa são as promessas de investimento nas freguesias de muitos milhões de contos, que começa-se, se calhar, a derrapar, e que, se calhar, o que estava prometido para este ano, se calhar pode vir a cair em anos futuros, e se cair. Agora quero ver quais vão ser as desculpas apresentadas. Não sei, se calhar agora vai ser apresentado ao anterior executivo. Ali faria, é preciso uma lata, pá, do tamanho de todos os clérigos. É preciso, Não, vamos falar sinceros. A desculpa do Valentim Loureiro não pode cair sempre. Eu já lá vou. Eu só digo, é preciso uma latosa do tamanho de todos os clérigos. Não, tudo bem que vem, mas a dívida está a aumentar consideravelmente. As promessas eleitorais estão a aparecer sempre, constantemente, por reuniões de junta de freguesia. Pronto. E agora, quero ver como é que vai-se fazer. Já se fala em mais de 100 milhões a largar, por aí. E ainda não está resolvida a dívida da EDP, dos 48 milhões, que era uma promessa eleitoral. Ainda não está. Não há o acerto da dívida ou do empréstimo que estava prometido, que pode vir a resolver essa situação. Por bem que temos que resolver, porque senão vamos continuar e vamos ser prejudicados. Nós temos aqui um problema muito grave na educação, que é a falta de funcionários nos estabelecimentos escolares. E isto pode vir a prejudicar isso na contratação, se for da responsabilidade da Câmara. Agora, isto é preocupante. Os projetos estão a sair, sempre as pavimentações das ruas estão a sair. Não sei como é que isso vai acontecer, os pagamentos, se isso vão ficar acumulados para dívidas, pagamentos de curtos prazos, médios prazos, não sei como é que isso vai acontecer, mas isto é um preocupante. Em termos positivos, quero salientar a belíssima organização que existiu do desporto escolar, da ginástica acrobática, e mais uma vez as escolas de Gondomar fizeram bons resultados, nomeadamente o Colégio Paulo VI na ginástica acrobática em níveis superiores, e uma escola de Baguim, a Frei Manuel Dom Santo Inês, que conseguiu primeiros prémios em níveis mais modestos, mas que estão a iniciar, e foi muito importante porque conseguiram ultrapassar as escolas do Porto e na sua modéstia a escola de Baguim, com o trabalho que está a ser feito com os professores e os pais, conseguiu fazer bons resultados. É de louvar. Em termos de desporto, acho que já foi ontem muito falado e tem sido falado, coisas que até nem são muito bonitas, e acho que também não é positivo nem para quem expôs, nem para quem está a provocar isso, e acho que deve haver também uma contenção de linguagens e possivelmente terá que haver pausadamente ideias do que é que vamos fazer, tanto na educação e no desporto. Acho que está-se a haver muita confusão e está a haver muita raiva já misturada na exposição, e deve ser moderado e parar para melhorar. Fico por aqui. Ângelo, diz a tua justiça, o que é que te apetece escolher? Sobre estes temas todos? Escolhe um tema que queiras, não quer dizer que seja dos temas que eu apontei, pode ser outro. Sobre as questões relacionadas com o novo banco, nós já falámos aqui diversas vezes, não é? Aqui é só constatar que o Sr. Ricciardi esteve sempre envolvido na gestão dos negócios familiares, e é um pouco cómico até vir agora dizer que o primo é que fez tudo e que o primo é que tem culpa de tudo, e o primo... Ele foi ilibado de tudo, pá, foi, pelo menos. Foi ilibado, foi. Mas é o que hoje houve uma decisão do tribunal. Levaram-no, agora hoje houve uma alteração de pagamentos. É curioso, não é? Pronto. Mas ele aqui é perentório, quem acusa para mim, o facto mais interessante desta semana são as declarações do Sr. Carlos César, que vem dizer, basicamente, que o Partido Socialista teve que engolir muitos sapos ao longo destes anos para conseguir manter a geringonça a funcionar,
e portanto estamos claramente a entrar em campanha eleitoral, porque agora durante uns meses vamos ouvir a esquerda toda a dizer que não tem culpa de nada, que nunca viu nada, que nunca aconteceu nada, e que estes 3 anos e 3 anos e meio de gestão da esquerda no poder e apoiada pela esquerda, todos os problemas e todos os erros e todas as dificuldades que estamos a ter são claramente culpa do governo anterior e não do governo dos engenheiros Sócrates e do engenheiro Guterres, que há muitos anos que a esquerda está instalada no poder português. Por outro lado, a questão das 28 relações familiares dentro do governo e das 12 famílias que parece que controlam o governo da nação também é algo que penso que nos deve preocupar muito, porque parece que a gestão familiar do país está instalada, não é? São mulheres, são primos, são filhos, são enteados, são amigos íntimos, é a lista de aniversário do Sr. Costa que está presente no Governo da Nação. E isto é realmente muito grave, porque se no império familiar se compreende que haja alguma oligarquia, quando se trata do Governo da Nação, isso não se compreende de todo. E, portanto, o mais engraçado de tudo ainda é a carta que o Sr. Ministro escreveu a propósito da sua esposa, que a esposa tem muita beleza, é muito bonita e que é politicamente muito inteligente, o que é curioso, porque ele ama a esposa por causa das suas capacidades políticas e, portanto, acho que isso que é, de facto, muito interessante e em qualquer país decente estavam os dois mais que demitidos, não é? Portanto, mas estamos em Portugal, em que tudo se deixa fazer à esquerda, em que ninguém se levanta contra este abuso de poder, que é um abuso de poder que se trata, e contra este estado de coisas. Também não podemos ir para a outra carro. A gasolina está cara. Pois é. Nuno Coelho, vamos. Ora bem, há falta de melhor, em primeiro lugar, boa noite, mas há falta de melhor, estes são os argumentos contra a governação do país, que tem dados positivos e tem sido reconhecida e como um grande exemplo, além da nossa fronteira territorial. Eu quero aqui dizer que eu pensei que ia ser aqui falado a questão de alguns arrependidos europeus, nomeadamente alguns tiveram cargos de grande relevo, nomeadamente o seu ministro, famoso ministro Schäuble, alemão, das finanças, que lá esteve uns anos e que era o mais austero até na aplicação das sanções aos países não cumpridores, dizia ele, aqueles que não queriam gastar, digamos, com parcimónia o dinheiro de todos os europeus e que só queriam era gastar algum dinheiro. E depois havia o holandês com aquele nome muito esquisito que dizia também que realmente nós aqui no Sul só queremos queremos duas coisas que não eram bem propriamente aquilo que ele conhecia cá, e que o Schäuble bem agora arrependido, mas esse também comeu aquilo que foi semeando. E o Schäuble é curioso, vem agora fazer um ato de arrependimento dizendo que estava enganado e que até foi demasiado austero na altura e que Portugal é reconhecido como um grande exemplo de como dar a volta a uma crise e que aplicou bem tudo aquilo que realmente o primeiro-ministro António Costa foi dizendo, que havia uma alternativa à austeridade, e com resultados que hoje em dia vemos positivíssimos para Portugal. E também o Schäuble pedia quase desculpa numa entrevista aos gregos por ter feito tão mal à Grécia e afinal reconhecia que na altura pensaria ele que estava certo e afinal estava completamente errado. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que realmente essa esquerda unida que está em Portugal, com o Partido Socialista a governar e com um acordo parlamentar de toda a esquerda na Assembleia da República, que sempre disse que havia uma alternativa à austeridade, tem razão, teve razão na altura, tem razão hoje, e é reconhecida até por aqueles que é reconhecida por aqueles que tanto defendiam a austeridade. E eu aqui apraz-me também dizer
Por acaso que, até disse. numa altura em que Você tem que cuidar da sua resultados são memória. positivos. Tem que cuidar Numa da altura sua em que, memória, pá. Vem agora os resultados da nossa economia, vem agora os indicadores, vem agora a confirmação do déficit, sendo o mais baixo da nossa história recente democrática. O que colhe agora em termos de crítica ao governo são algumas relações familiares que sempre existiram, e é comum. Eu ontem ouvi um debate na TSF, onde um ex-ministro do Sr. Passos Coelho dizia, e curiosamente esse ex-ministro, falava de uma coisa curiosa, e aí achei interessante o que ele disse, que é perfeitamente normal políticos casarem com políticos relacionarem-se com políticos, tal como é normal num hospital médicos relacionarem-se com médicos, enfermeiros relacionar-se e casarem-se com enfermeiros e vice-versa e por aí fora. São os meios, normalmente, onde as pessoas se familiarizam, que depois criam laços de amizade e alguns até em termos de casamento. É óbvio que eu não vou estar aqui a desfiar um conjunto de situações que existia no governo Passos Coelho, esses sim preocupantes, com jovens com 20 e poucos anos, que saídos não sei de onde, com experiência absolutamente zero e que eram todos nomeados com cargos de assessores e com ordenados chorudos que lhes pagavam as propinas depois nas universidades. Aí, na altura, ninguém quis questionar, mas quando temos um ministro casado com uma ministra, que curiosamente até se conheceram depois de estarem na política. Quando temos uma secretária de Estado que sobe a ministra, que é filha de outro ministro e que é reconhecido o seu percurso e a sua competência. E quando temos a chefe de gabinete, que aqui foi falado, de um secretário de Estado, e que curiosamente já foi chefe de gabinete dele, vindo de trás no pelouro da Câmara de Lisboa. Eu acho que quando não temos mais argumentos para deitar abaixo ou para tentar deitar abaixo aquilo que é bem feito por um governo, cria-se este tipo de casos. Porque isto aqui já começa a ser o populismo a querer acertar e a querer denegrir a imagem e a fazer ataques pessoais. Devíamos falar com outra elevação, porque senão vamos ter que desterrar tudo aquilo que eu ainda agora enumerei. O Passos Coelho, se vocês não se lembram, eu vou lembrar. Quando falaste a JC, eu vou lembrar. Vocês, se forem ver as nomeações feitas no governo Passos Coelho, são centenas de jovens sem currículo absolutamente nenhum, assessores, e que estavam ali a ganhar ordenados chorudos, e alguns deles nunca tinham lá entrado sequer nos gabinetes. E, portanto, se querem ir por aí, eu não vou por aí, porque eu quero fazer política pela positiva, não quero estar aqui a fazer os ataques pessoais, porque senão tínhamos muito que falar. Porque todos os partidos têm, intrinsecamente, relações internas entre os seus militantes, entre os seus simpatizantes, e que depois criam laços de amizade e alguns até fazem casamentos. Não quero ir por aí. Quero apenas dizer duas coisas que me parecem muito pertinentes. Uma pela negativa, que foi, ainda mais uma vez, um ato de vandalismo praticado em equipamentos municipais, nomeadamente em Gramido. Ninguém fica a ganhar com isto. Não sei qual é a mais-valia que tem fazer estes atos de vandalismo, mas é absolutamente lamentável. E com isto também dizer que hoje desapareceu um político com uma visão larga daquilo que era a inovação, que era o João Vasconcelos. Curiosamente, trabalhei com ele a vários diálogos e era um político que eu almejava ter um futuro brilhante. É um dos principais impulsionadores para que a Web Summit tivesse vindo para Portugal e, portanto, aqui ao João, à memória do João, dou aqui os meus sentimentos a todos aqueles que com ele partilhavam a amizade e principalmente a família. E por último, dizer que a Câmara de Gondomar, apesar de tudo, apesar daquilo que tem sido dito aqui, que é preciso ser bem interiorizado, ser bem analisado, não é vir para aqui debitar algumas informações que são meias informações e depois que não correspondem totalmente à verdade e fica no ar sempre uma ideia negativa. A Câmara de Gondomar continua o seu percurso
e esta a ciclovia, as obras lançadas, continuam o seu percurso de governação para a população e não para as parangonas dos jornais. Muito Dias, vamos lá à sua análise. O que é que você quer que eu analise? Analisa, conforme fiz aos outros, está ao seu critério, mas tenho que seguir que eu ponho casos, eu ponho uma data deles. Antes de mais, boa noite. Eu queria começar por esclarecer aqui esta questão da dívida da CMG, porque eu acho que os ouvintes têm direito a ter informação correta. E tanto quanto eu sei o que sucedeu, e isso também demonstra, o que eu vou dizer demonstra a qualidade dos senhores eleitos municipais, é que da análise à conta de gerência de 2016 da Câmara Municipal de Gondomar, o Tribunal de Contas veio dizer uma coisa que os senhores vereadores e os senhores deputados municipais, se lessem os documentos que é suposto lhes chegarem à mão, já há muito tempo tinham percebido. Bom, o que é que o Tribunal de Contas vem dizer? Vem dizer que a dívida da Câmara Municipal de Gondomar tem que ser acrescida de 15 milhões de euros, porque tem que ser contabilizado como dívida o famoso acordo de antecipação de rendas das habitações municipais, celebrado era Presidente da Câmara o Sr. Valentino Loureiro. Isto não é opinativo, isto é factual. Portanto, este reconhecimento de dívida, que evidentemente tem consequências ao nível, nomeadamente, de cumprimento dos critérios no que respeita ao endividamento excessivo, resulta dessa situação. Mas, insisto, quem lesse os relatórios de contas de gerência, veria que o ROC, o Revisor Oficial de Contas, exatamente no seu relatório chamava a atenção para esse facto, para o facto de essa antecipação de rendas não estar devidamente contabilizada como dívida de médio e longo prazo. Portanto, e o Sr. Rui tem que referir isto sob pena de estar a enganar os cidadãos que ouvem este programa. Pronto. Essa é a primeira coisa e a verdade tem que ser reposta. Mas porquê que eu sou insuspeito relativamente a esta matéria, mas não foi o que então. Acérrimo da gestão da Câmara Municipal de Gondomar. Agora, a verdade tem que ser dita e os factos têm que ser postos tal qual. Posso continuar, Sr. Moderador? Sim. Pode. Pronto. Isto era o que eu queria dizer acerca de uma questão que foi para cima da mesa. O meu tema que eu queria aqui introduzir tem a ver com, e já sei que ali o Sr. Nuno vai-me saltar os cães, tem a ver com o Parque Serras do Porto. Isto para dizer que tive conhecimento do Plano de Atividades de Orçamento para 2019 desta associação do Parque das Serras do Porto e só quero dizer duas coisas. Para um projeto que toda a gente reconhece como importantíssimo para a área metropolitana do Porto, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista turístico e até de notoriedade da área metropolitana do Porto, eu creio que apresentar um orçamento de 170 mil euros, não é? Dos quais 46 mil são destinados a pessoal e 109 são destinados à aquisição de bens e serviços. Ou seja, em que restam 14.600 euros, grosso modo, para investimento, eu creio que isto, desculpem lá, é brincar com os munícipes. Claro, saber ter uma previsão, é uma previsão, não é? Você está a falar de saber isso. Senhor Amado. Isso pode ser reforçado. Senhor Amado, você é moderador, pá. Não está aqui como comentador. Eu posso explicar. Não, vai-me deixar acabar e depois explica aquilo que quiser. Pronto. Eu sei que os orçamentos são previsões, só que as previsões não são qualquer coisa mandada para o ar. Tem que ter um grau de fiabilidade
Suficiente. Pois, lamentavelmente, digo eu, neste país, no que respeita às autarquias, não há qualquer tipo de consideração pelo rigor das previsões e por isso é que se verificam os desvios que se verificam. Agora, isso não justifica aquilo que eu estou a dizer, é que necessariamente para uma previsão pobre, tem que haver um plano de atividades pobre, porque não se fazem omeletes sem ovos. E não venham cá com a treta de que possa ser aumentado, porque isto não são receitas que possam ter um grau de variabilidade assim tão grande. Se você conhecesse o documento, perceberia que 150 mil euros são transferências das câmaras municipais e estas, enfim, portanto, não há aqui, portanto, rúbricas de receita que dê para fazer essas variações. Pronto. Mas, relativamente a isto, queria chamar a atenção para isto. Também eu conheço. Pronto, se conhece, ainda bem, ótimo. Leu com certeza e, portanto, sim. Sabe que eu não estou a dizer nenhuma mentira. Não, de maneira nenhuma. Pronto. Portanto, era isto que eu queria dizer. Depois, uma outra coisa que eu queria dizer para acabar é que o Rui prometeu, aqui atrasado, trazer sempre uma frase da semana ou qualquer coisa, lembra-se disso? Sim. Nunca cumpriu a promessa e eu agora já percebi porquê. Porque, por exemplo, esta semana a frase mais erudita, diria eu, é uma frase do Rui Rio em que ele diz assim: o grande objetivo do PSD é afastar o PCP e o Bloco da área do governo. Está tudo dito. Assim se compreendem as sondagens que dão ao PSD, disse. Olha, que está a haver malas sondagens, que as sondagens do PSD está a subir muito nas sondagens. Está. Vocês não se enganem. Isto não vai ser favas contadas. Vai chegar aos 150%. Vai chegar aos 150%. Não vai ser favas contadas. Vai chegar aos 150%. Vai aumentar a escala. Não vai ser favas contadas. Sobre o Parque das Serras, posso falar um bocadinho? Anoto que você se doeu pelo PSD. Não, eu confirma a tese aqui do Rui de que de facto vocês estão coligados. Não, eu dou-me sempre que há injustiças e também me dou pelas injustiças do Partido Socialista, apesar de serem poucas. Estava a dizer que sobre o Parque das Serras, eu, apesar de tudo, até compreendo um pouco essa projeção. Bastante compreensivo. Não é. Eu vou-lhe explicar. Porque parece-me que o parque foi fundado com o objetivo de criar agora projetos para fazer o investimento. E, portanto, eu não li o plano de atividades e até gostava de ler. Mas, se o objetivo é ter recursos, pessoas e serviços que proporcionem a possibilidade de apresentar projetos que possam vir a ser financiados no sentido de desenvolver o Parque das Serras... já foram aprovadas, curiosamente não são repercutidas no orçamento, nem no plano. Mas estão aprovadas de onde estar aí. Isso é outra conversa. Leia e depois falamos, está bem? Ok. Sobre a questão das alternativas e da forma como isto foi explicado, eu estou em total desacordo com o Nuno, obviamente, excepto na fase final da sua intervenção. E queria também aqui dizer uma coisa, e eu não sei se a semana passada dissemos isto, mas acho que é também de salientar, e agora a favor do Partido Socialista, o facto de termos uma gondomarense que vai nas listas para as europeias em posição elegível, ou pelo menos supostamente elegível. Vamos ver como é que corre, mas é um bom lugar. E, portanto, queria dar os parabéns ao Partido Socialista por isso, porque ter pessoas de Gondomar e uma pessoa como a Isabel Santos, que é uma pessoa correta, com quem se consegue conversar, apesar de ser da esquerda, acho que é muito bom. As pessoas de esquerda falam corretamente e consegue-se falar bem. Não, há muitas com quem não se consegue falar. Vamos só abordar aqui uma coisa que eu não posso deixar passar em claro. Temos aqui dois economistas e a situação do país, a situação económica do país. E este contrassenso não será, mas há opiniões divergentes que vêm de partidos A, partidos B, sobretudo da área fora do governo. Dentro do governo, o governo anuncia um déficit de 0,5 ainda acima do que estava previsto. Há opiniões de técnicos estrangeiros do FMI e outros similares. Nós, afinal, é que ficamos.
estamos em situação económica excelente, como é que dito pelo Klaus Regling, que é assim que se diz em alemão. Não sei bem, não é o meu forte o alemão, se fosse inglês, ainda vá que não vá. Agora, Ângelo, estavas com isso? Eu vou então continuar. Eu ia abordar exatamente essa questão, mas assim já fica. Isto, parafraseando a esquerda, há mais vida para lá do déficit. Não é? E o que acontece é que... Demorou 3 anos e meio. Não. Mas está O déficit, atenção, é histórico. O déficit é importante. O déficit é importante. E nós temos que agradecer, e muito, ao governo de Passos Coelho, que conseguiu criar as medidas que depois foram seguidas pelo Partido Socialista, que não inverteu nada de essencial, e portanto o senhor Mário Centeno conseguiu... Inverteu tudo. Não inverteu nada, não há uma coisa que tenha invertido. Há uma diferença. Há uma diferença. As pessoas puderam passar a decidir se metiam ou não gasolina. Isso é uma diferença, é verdade. A reconhecer. Vai ver o esforço financeiro que as famílias fazem para pagar imposto desde o ano de 2011. Da medida mais emblemática que vai ser agora esta revolução da mobilidade. Eu não tenho problema nenhum em falar dessa medida. Sou eu. Portanto, o que é que acontece? É evidente que ter um déficit baixo é um bom objetivo para o país. É pena que seja à custa das famílias e ainda por cima dos mais necessitados, porque não são os mais necessitados que estão a ser apoiados pelas medidas deste governo. Não há, ao contrário do que aconteceu quando a direita esteve no poder, em que havia de facto uma transladação de dinheiro entre aqueles que eram mais ricos para aqueles que eram mais pobres. Ao contrário do que acontecia havia fome em Portugal. Fome agora encoberta, não é? Eu acho que eu vi tinha havido muito um aumento de... Seu moderador, posso continuar? Claro que sim. Mas há coisas, posso? Então estava a dizer que o que acontece é que as famílias, principalmente as famílias de baixos rendimentos, hoje têm um esforço fiscal muito maior do que tinham antes. Um funcionário hoje que ganha 650 euros paga IRS. Uma família que tenha... Não paga. 700. Uma família... 700. Uma família 700, não é? E paga 40 euros. Portanto, logo, não é? Desconta 40. Tanto, não. É 0.2, pá. Se for, então 7714 não interessa, a verdade dos factos é que as famílias de baixos rendimentos têm que fazer um esforço muito maior para conseguir colocar o pão na mesa, que têm que fazer um esforço muito maior para conseguir meter gasolina nos carros, aqueles coitados que ainda têm carro e que o governo até isso lhes quer tirar, que quer lhes dar um passo de 40 euros em vez de um carro, não é? Porque este governo tem apostado na miséria social, tem apostado no voto pela miséria social, e em vez de fazer engrandecer e crescer as pessoas, eu estive aqui caladinho, em vez de engrandecer e fazer crescer as pessoas, 20 minutos. Este governo tem destruído completamente as famílias de classe baixa. E isso é um facto. Eu nem estou a falar das famílias remediadas. Não estou a falar daquelas que têm dinheiro para pagar, para viver uma vida digna. Estou a falar dos mais necessitados. E os mais necessitados no tempo da troca estavam melhor do que estão hoje. Isto é um facto absoluto. Aliás, esse facto está comprovado nos índices todos. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Agora, é evidente que a contrapartida é termos um déficit estabilizado e melhorado, é verdade. Mas esse déficit melhorado, e que estruturalmente é uma coisa boa para o país, eu não estou a dizer que é mau, estou a dizer que é bom para o país, temos o problema do déficit resolvido. Mas... Que você nunca conseguiu resolver, foi o governo do Sr. Passos Coelho. Quem o resolveu foi o governo do Sr.
Passos Coelho, que herdou um déficit corrigido de 12%. Herdou um déficit corrigido de 12%. Vocês não conseguiram, apesar da austeridade. E, portanto, Nunca conseguiram. a Troika e o Sr. Passos Coelho fizeram reduzir. Não fizeram nada. De 12 para 2,9. Olha que só é 3 vezes aquilo que vocês conseguiram. Vamos continuar à direita. Isto é inadmissível. Depois vamos ouvir a Não esquerda. sei, mas eu não estava a interromper tanto ali longe, deve querer dar complementa, porque depois vamos Eu não sou economista e obviamente não domino bem os números. Agora, eu só vou dizer uma coisa, porque eu trabalho numa entidade bancária e passa-me muita informação que ainda não é transmitida e que vai ser transmitida aos poucos. Obrigado. Há dados que estão internos, não é? Mas que se vê-se o aumento da dívida das famílias portuguesas com o acréscimo. Passa à frente das câmaras e tudo, é uma maravilha. Isto é que vale tudo. Com o aumento da dívida dos cartões de créditos, o aumento das dívidas, nesse caso, como foi aqui referido, das viaturas que estão arrendadas. Das casas já não acontece tanto, porque as pessoas já estão a usar mais o arrendamento, já não perdem tantas casas. As finanças, obviamente... E porquê que não perdem as casas? Porque são arrendadas. Porque houve uma lei que este governo implementou para que as dívidas são atingíveis, mas não é atingível a sua própria casa. Não perdem as casas porque este governo impediu que houvesse essa porque senão, no tempo da Troika, nunca tantas famílias perderam casa. Até por dívidas baixas. Porque as dívidas fiscais sobrepõem-se a todas. E porquê que há dívidas? Porquê que há dívidas? Porque as pessoas ganham menos. Reflitam. Não. É porque porque as entidades bancárias começaram a perceber que a economia estava a melhorar e começaram a abrir novamente os créditos. Ou não é assim? Porque foram enganados por esse governo. Ou enganados. Exatamente. Mas vocês acham que as entidades bancárias privadas são enganadas? Isso está a acontecer outra vez. Atenção, isso está a acontecer outra vez. As entidades bancárias estão a dar dinheiro outra vez às famílias com menos dinheiro. E isso é uma ilusão. E porquê? As famílias acham... Porque a economia está a melhorar. Exatamente, e vamos criar mais uma bola e depois explode outra vez, não há problema nenhum. Daqui a 3 ou 4 anos voltamos a ter a Troika. Não faz mal. Das pessoas a queixarem-se. Agora, outra coisa, há um bocado acusares que fazemos política mais para baixo relativamente a lançar notícias, a lançar notícias para os jornais. Quando eu falei sobre a Câmara de Gondomar, julgo que quem usa muito a comunicação social é o Presidente e é esse Executivo. Olha, e sabes que o ataque pessoal que é feito é de tal nível que ele tem para cima de 20 queixas na CNE? E sou eu. Opa, as pessoas agora não têm direito de fazer uma queixa. Tem todo o direito, mas faça-se política propositiva, com ideias. Não é nas queixas e nas queixinhas. Passaram 40 minutos e falei 5. Eu também falei. É que eu contabilizei. Então vou dar a palavra ao queixas e queixinhas pelos É que eu Facebook, isto e aquilo. Vamos deixar agora o Pedro Dias, porque foi ele o último. É uma vergonha o que se passa no mar. Andam sempre a fazer queixinhas e queixas. Isso não é maneira de fazer política. Olha, deixe-me responder ao seu repto ao bocado. Eu sou daqueles que penso que a economia, tal como a educação, é uma das ciências ocultas, ou seja, dá para tudo. Claro. É o primeiro ponto. E ali o Zé que é catedrático, não vai contrariar aquilo que eu estou a dizer. Isto para dizer o quê? Isso dava pano para mangas e dava mais que um programa. Mais um programa. Nós temos que ver a situação económica de Portugal sobre duas perspectivas. A perspectiva pública e a perspectiva, se quiser, privada. Eu diria pública e privada. Se ao nível da perspectiva pública, evidentemente que a redução do déficit é importantíssimo, e o que se espera é que essa redução do déficit de alguma forma provoque, ou vá provocando, uma descida também da dívida pública. Efetivamente, há sinais que não são de conjuntura interna, mas mais de conjuntura externa, que apontam para um arrefecimento da economia global e, portanto, sendo a economia portuguesa muito aberta e, portanto, logo muito dependente de países da União Europeia, mas não só, está sujeito a esses choques e, portanto, ninguém pode dizer que daqui a 3, 4, 5, 6 meses, um ano,
2 anos, não é? Não haja uma nova crise económica, portanto, que afeta o nosso crescimento e, evidentemente, que se afetar o nosso crescimento, das duas uma, ou os impostos sobem para níveis incomportáveis, ou o déficit aumenta, não há volta a dar. Na perspectiva privada, há aqui coisas que temos que ser factuais. O primeiro facto é o seguinte: é verdade que houve devolução de rendimentos, e isto é que custa ao PSD e ao CDS, é que tenha havido devolução de rendimentos depois do terror que eles implementaram. Eu ouvi com atenção, peço por favor, eu ouvi com atenção, peço por favor que me ouça. Portanto, depois de 4 anos em que, de facto, os mais pequenos foram esmifrados com cortes, com isto, com aquilo, uma situação de devolução de rendimentos, evidentemente, veio criar um certo aquecimento na economia interna, e isso foi positivo a todos os níveis. Aliás, basta olhar para o crescimento do salário mínimo nacional, em termos de percentagem nestes 4 anos, e eu sou daqueles que penso que ainda está muito baixo, não é? Quando vejo, por exemplo, a Mercadona anunciar em Espanha um ordenado mínimo que vai praticar de 1.300 euros, e comparo. Desculpe lá. Os privados E eu estou a é que falar da parte privada. Desculpe lá, eu dividi as coisas em público e privado. Portanto, desse ponto de vista, foi positivo. Há aqui uma questão que a direita pode argumentar. É que, e também eu não percebo porque é que nunca se esclarece essa situação do que é a carga fiscal individual e o que é a carga fiscal global. A direita tem um argumento que eu reconheço com algum peso, que é o facto de parte do esforço fiscal em termos de pagamento de impostos diretos ter passado para os indiretos, nomeadamente ao nível de algumas taxas sobre combustíveis e outras. Isso não pode iludir o facto de que as famílias, em geral, estão melhores do ponto de vista dos rendimentos. Depois há aqui uma outra questão. Disse que no anterior governo, não sei o quê, que tal, ainda. Eu faço notar que no anterior governo, quem foi castigado, efetivamente, foram os mais pequenos e a classe média. Não é? Eu nunca me esqueço que li e consultei que durante o chamado período da crise, 4 anos do anterior governo, não só os que eram ricos enriqueceram mais, como foram criados novos ricos, novos milionários. Exatamente. E não foram meia dúzia deles. O que quer dizer... Mas isso é mau. O que quer dizer que o constrangimento... Não, o que eu estou a responder é que o constrangimento que foi criado... O constrangimento que foi criado aos mais pequenos, de facto, não foi criado aos mais poderosos, aos que tinham mais possibilidades, não é? E isso é um facto também. Mas foi sobre a classe média. Eu já sei que você quer. Eu já sei que você quer. Eu já sei que você. Isso é injusto. Eu já sei que você gosta de muitos ricos. A questão é que se nós temos um bolo de 100, se eu concentro todos nos mais ricos, os 99 ficam você é economista, você sabe o que é o efeito da alavancagem do dinheiro. Eu sei. E sabe muito bem que o dinheiro que circula conta várias vezes. E você está a esquecer-se disso. Para além das nossas convicções ideológicas, é preciso ter, na minha opinião, ter alguma razoabilidade relativamente à análise, não é, que se faz dos factos. E não vejo da sua parte essa razoabilidade na análise dos factos. Depois há outras duas questões que importa salientar. Estamos a chegar ao final. Que importa salientar e que são, do meu ponto de vista, são do meu ponto de vista importantes. Atenção, aqui está-se a dizer ao contrário. Neste momento, esperemos que a nova lei venha a resolver esse problema, as famílias estão a ter mais dificuldades em arrendar casa, por causa dos custos de arrendamento, por via
do crescimento do turismo, sobretudo na área metropolitana de Porto e Lisboa, que é aí que se faz a diferença. Por outro lado, o que é dito pelo Banco de Portugal, até em termos de censura aos bancos, não é só a questão do crescimento do crédito para consumo, é também o crescimento para a aquisição de casa própria. Isso vem muitas vezes nos jornais. Bom, e as pessoas que compram casa própria são impelidas a fazê-lo, do meu ponto de vista, por duas razões. Porque chegam à conclusão de que lhes fica mais caro arrendar a casa do que ir ao banco pedir empréstimo, por um lado, e por outro lado têm mais confiança, se calhar, do meu ponto de vista exagerada, de que a economia não vai ter novos abalos, sobretudo com a dimensão que aquele que teve a partir de 2009. Vamos concluir esta Ora bem, há uma coisa que eu acho que porque realmente eu queria colocar uma questão. Também, eu vou ser rápido, até porque já foi aqui dito muita coisa e há algo que este governo nunca terá o perdão da direita que governou este nosso Portugal, que é o facto de ter conseguido fazer um corte com a austeridade, ter feito devolução de rendimentos, ter feito na função pública a contemplação de voltar às 35 horas semanais, e tudo isto é feito com contas equilibradas e uma redução brutal do déficit. Ou seja, a direita nunca vai perdoar ao Partido Socialista e ao acordo parlamentar de esquerda que suporta este governo pelo facto de terem demonstrado por A mais B, inequivocamente, que havia outro caminho que não a austeridade e que, não praticando a austeridade e fazendo o inverso até da austeridade, conseguiu-se equilibrar as contas públicas. Isto vai destruir o mito que a direita andou aí a semear de que quando a esquerda chega ao poder, nomeadamente o Partido Socialista, vai tudo à bancarrota. Isto é algo que as pessoas devem ter a noção e devem interiorizar, que não é preciso matar, entre aspas, a nossa classe mais baixa, que no tempo da Troika foi altamente, como aqui foi dito, esmifrada, foi esmagada, e que os rendimentos foram saqueados aos trabalhadores, em que muitas famílias ficaram sem casa, em que havia aqui quase um enriquecimento diário, um aparecimento de novos ricos diariamente, e os ricos tornaram-se ainda mais ricos. Isto quer dizer que há aqui um desequilíbrio na sociedade. E esta demonstração deste governo, para já com a formação do próprio governo, suportado por um governo de esquerda, com um acordo parlamentar de esquerda, peço desculpa, que foi uma grande ensinadela não só para Portugal, mas também como um exemplo para toda a Europa. E depois o facto de ter feito o inverso da austeridade e ter provado que, mesmo fazendo a retoma dos rendimentos, mesmo entregando aquilo com justiça que tinha que ser entregue a quem precisa e às classes mais baixas, principalmente aos idosos, com a entrega novamente do complemento solidário para os idosos, complementando isso tudo, as contas públicas estão com o déficit mais baixo da história. Isto é algo que a direita nunca vai perdoar, nem ao Partido Socialista, nem este acordo parlamentar que existe, suportando o governo de toda a esquerda. E isto é que as pessoas devem ter a noção. É se viviam melhor há 4 anos ou se vivia melhor agora. Se o desemprego era mais baixo há 4 anos ou se é mais baixo agora. Exatamente. Se há mais oportunidades para as famílias e para os seus filhos poderem ter justiça social há 4 anos ou se é agora. E agora, algo que eu vou dizer aqui para o Ângelo Pinto. Eu estou ligado a uma grande instituição humanitária e eu há 4 anos via muito mais gente a pedir ajuda, até, e não quero vir para aqui, para esta mesa, trazer isto, mas tenho que o dizer, porque diariamente via essas situações. Havia muito mais gente há 4 anos a pedir suporte que não tinha em casa para poder ter alimentação do que vejo agora, felizmente. Ainda existe, não há, há menos, porque as IPSS deste país foram todas altamente atacadas, porque até nisso a austeridade também atacou. E há muitas IPSS neste país que tiveram que fechar portas por força da austeridade que também foi aplicada no próprio setor social. E foi... Quem é que foi roubado? Raríssimas.
Estamos a falar de um caso. Rui, estou a falar, Rui, estás a falar de um caso de uma dirigente que não é exemplo para ninguém, que se portou mal e que é um caso de justiça. Está tudo abafado. Não é que está tudo abafado. Eu não sei se está abafado, acho que está na justiça. Portanto, um caso, mas a Raríssimas continua a fazer um excelente trabalho. Estamos a falar de um caso. E não é um caso de uma pessoa que há corruptos, há incompetentes e há pessoas que não se portam bem em todos os setores. E esse caso foi noticiado e está na justiça e espero que seja punido. Agora, um caso não é o caso de todas. Não é o caso de todas. E, portanto, é uma grande injustiça que estás aqui a colocar em cima da mesa. Eu não estou a falar mal da... Não, mas estás aqui a colocar em cima da mesa um label em cima, um negativo, em cima das IPSS e dos seus dirigentes, que a maior parte deles fazem voluntariamente a gestão dessas IPSS. Nós falávamos todos os programas. Mas o senhor tem consciência de que há mais raríssimas em Portugal. Há mais. Tenho consciência disso. Agora, o que não se pode é colocar aqui em cima da mesa. Exatamente. E é isso que eu quero evitar. E vocês têm todos consciência. Mas eu não acabei. Não, quer dizer, toda a gente faz comentários. Eu tenho razão. Vamos lá, um comentário rápido. Isso é uma coisa concluir. Pronto, só para concluir. E esta situação também gostava os de militares fazem parte do debate. Agora, não fazem parte. Os militares com Fazem parte, mas Também interrompes. interrompe também o raciocínio. Está bem, e quantas vezes me interrompeste há bocado? Pronto, olha, é só para dizer. É só para dizer. E respondendo aqui ao José Ângelo Pinto. É só para dizer que não houve, este governo nunca tirou automóveis a ninguém para andarem de autocarro ou dar passos, não. O que este governo fez, já fez o acordo e agora vai entrar em vigor, até já estão a ser comprados esses passos em Lisboa e agora na sexta-feira formalizando no Porto e depois numa segunda fase no Porto. O que este governo fez, de equilíbrio entre o interior e o litoral. Isso é demagógico. É demagógico até. Sabe que é demagógico. Desculpem, depois em dizer que 89% das pessoas cobertas. Mas, por favor, vocês não leram que já é aberta também para as outras Chinas? Não sejam demagógicos. Nós é que somos demagógicos. Vocês não leram. Vocês leem mesmo. Vocês não leem as notícias todas, leem meias verdades e não veem depois aquilo que realmente ligar para fora. Todas as CIMs deste país vão ter acesso, todas as pessoas de Portugal vão ter acesso aos espaços sociais. Numa primeira fase, a área metropolitana de Lisboa e do Porto, e logo a seguir, em sequência até, há dinheiro já disponível para as CIMs todas deste país. Não é que se podem pôr transportes com passos a 40 euros onde não há transportes públicos. É isso que eu queria que me explicasse. Mas eles têm que... Era isso que eu queria me explicar. Eles responder a isso. Desculpem, mas não digam que 85%. Mas eu não digo. Mas vocês dizem, desculpe lá. Não, eu não digo. Vocês apoiam o governo, não metem uma moção de censura, dizem. Vocês têm responsabilidade. Tem a mesma responsabilidade que eles. É igual. São as IPSS. Isso são censuras da atravessada da garganta do Zé Pinto. Lamento profundamente que os aumentos desmedidos que foram feitos e sem controlo, nomeadamente no salário mínimo, estão a colocar muitas IPSS à beira da falência. E, portanto, esta história que as IPSS... Contradição. IPSS... Não, mas eu sou a favor do aumento do salário mínimo. Contradição. Sou contra que tenham que ser os privados e as instituições que não têm dinheiro para o pagar, a pagar a crise. Quer dizer, é muito bonito dizer assim, aumentamos o salário mínimo, mas depois os privados têm que os aumentar. Mas os privados até podem ficar contentes, sabe porquê? Porque o salário mínimo na função pública são 630 euros, como sabe, e no privado são 600. Exato. Então pronto. Então ainda podem chegar a novinha. Ganhamos 50, não é? Ganhamos 50. Algumas instituições têm aumentos de 15% nos custos salariais. Porque ao aumentar as pessoas que ganham menos, tem que se aumentar os outros também. Não é só aumentar os que ganham menos, porque senão depois não há um equilíbrio da instituição. Portanto, aumentos de 15% que as instituições têm que ter e que não é o Estado que paga, porque os subsídios não são reforçados. Porque depois têm os números do utente. Uma das críticas que se fazem é a aproximação do salário mínimo nacional. É que é muito bonito dizer acabou a austeridade, mas a gente depois do outro lado tira o dinheiro. É a aproximação do salário mínimo nacional ao salário médio nacional, o que quer dizer
que isso que está a referir agora não se verifica no mercado de trabalho. Senão não havia essa aproximação. Senão não havia essa aproximação. Depende onde é que está a fazer essas contas. Meus senhores, os espanhóis querem o Web Summit para lá. É o Instituto Nacional de Estatística. Rapidamente, muito rapidamente. Quem os espanhóis querem? Querem quê? Qualquer país que seja minimamente inteligente quer o Web Summit. O processo está a correr, eu não sei se vai É como os eventos que ficaram em Porto de Lisboa. Mas Portugal escolheu se preocupar, tem um acordo de 10 anos, portanto. Por isso. Relativamente a isto, eu quando o Web Summit veio para Lisboa, ouvi críticas de que ia se gastar muito dinheiro e que era algo Mas que, quem é se que calhar, fez qual as seria a críticas? mais-valia. Eu não fui. Nesta mesa, Trouxe o Web Summit para cá. Nesta mesa eu ouvi que ia ser um grande Foi o governo anterior que investimento. trouxe o Web Summit para cá, não é? Portanto, Aí foi. Caralho, eu há coisas que eu tenho que ver mesmo à pré-história. Infelizmente ainda eu abri este programa dizendo que lamentava a morte de um amigo, de um camarada, que é um dos fundadores e foi um dos impulsionadores do Web Summit em Lisboa, e agora foi o anterior governo. Foi um impulsionador isto é qualquer coisa, e é merecido o comentário, e por isso o Web Summit eu não disse que ele não tinha contribuído. Eu não disse que ele não tinha contribuído. Há uma contratação para 10. Há uma contratação para 10. Qual é o número Os passos só vão baixar para 40,30 € graças ao governo do Sr. Passos Coelho, porque senão não ia nada disso. Já vinha de trás. Em análise pode dizer isso. Para sobrarem agora 120 milhões, alguém teve que poupar. Já vinha do outro governo, é isso que eu estou a querer dizer. É que estavam a falar do Mas foi no ano? É uma negociação com uma entidade que faz um ano? certo. Está bem. Não, mas o Web Summit foi trazido para o anterior governo, isso é factual. Vamos ver quem é que assinou o acordo, não é? Mas isso, por um lado, se os espanhóis a querer retirar, se calhar os lisboetas vão aprender um bocadinho do veneno que eles fazem com todos os eventos que são realizados aqui no Norte. Vão roubar. Não é verdade? Quero ouvir mais uma opinião vossa. Rápido, temos 2 minutos. Vamos lá. Web Summit. Defender é Portugal, não é dividir o Norte e Sul. Isso não é. Desculpe lá, isso não é tema, já lhe acabei de dizer. Está confirmado, há um acordo de 10 anos. Podem criar a segunda Web Summit agora. Mas ela deu notícia forte hoje. Não sei se leu a imprensa. E bem, os espanhóis são como é que se levar isso para lá. Notícia é a abertura da passagem de nível ali. E já agora, para concluir, eu também gostava que supermercados e fornecedores de bebidas acusados de combinar preços. O que é que vos diz isto? Eu acho que não tem nada sobre a Coreia e o jornal. Não me interessa nada disso. Quando quiser, Zé, quando quiser. Quando quiser, até pode ser só a dois. O importante é ver coisas que se passam. O que é que se passa ali nos terrenos? Vocês só querem coisas pequenas. Exatamente. Só querem coisas pequenas. Deixa eu estar fechado o programa hoje. As pessoas só querem coisas pequenas. Quando quiserem. Meus senhores, foi o CR2, a Mandigol. Portugal, já estamos em campanha Minutos ainda. Tens 3 minutos. Não, mas vou acabar. Não vale a pena. Quem manda? Sou eu que mando, sou o moderador. Foi um prazer estar convosco, a Mandigol, o Rui Faria, Pimenta Dias, aqui ao meu lado direito o Rui Coelho, o Nuno Coelho e o Ângelo Pinto. Vocês me fazem. E viva o Vítor Catão!